Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Sempre na correria, por isso que muitas vezes não dá para gravar. Hoje eu nem ia gravar, só tô gravando mesmo, porque tem tanto tema acumulado para as pílulas vermelhas que eu tenho que desafogar um pouco. Então hoje, e terça eu parei de fazer pílula vermelha, porque eu já tenho compromisso com o Rubão, senão o meu dia inteiro fica tomado. Mas hoje, por exceção, como tem muito tema acumulado para as pílulas, eu vou fazer uma pílula e amanhã também eu vou fazer uma pílula. E aí depois eu não sei quando eu vou fazer. Porém, nos dias em que eu não fizer pílula, inclusive nas terças-feiras, eu me comprometi a gravar algum videozinho, tá? Em formato de Reels, pra postar no meu Instagram. Então, pessoal que acompanha aqui, gosta das pílulas vermelhas, me caçem lá no Instagram. Vocês acham fácil? Eu acho que vocês acham fácil, ok? Vocês me acham lá no Instagram. Eu sou seguido por várias pessoas, aí sou seguido também pela página da Associação Nova Roma, pela página do Macumbaria Esotérica. Então vocês me acham fácil, tá? Então todo dia que eu não fizer pílula vermelha, eu vou lançar algum Reels de no máximo 3 minutos, pelo que eu ouvi falar, para ter maior eficiência, tem que ter 3 minutos. Eu ia lançar stories. Eu ia lançar. Mais stories tem limite de 1 minuto. O que eu vou fazer em 1 minuto? Olha só esse papo aqui introdutório já passou de 1 minuto, quase 2 minutos. 1 minuto eu não consigo nem xingar as pessoas, os desgraçados, os filhos da puta. 1 minuto é nada, tá? Mas lá no Instagram, essa mentalidade, né, essa mentalidade contemporânea, né, tem mentalidade meio TikTok, né, da rápida sucessão de videozinhos, em que tem um monte de coisas acontecendo e luzes e um monte de maluquice, e aí acabou, e é o outro, e é o outro, e é o outro, e é o outro. Por isso, por exemplo, tem vários estudos que falam que a memória das pessoas, hoje, já foi pra casa do caralho, já foi pra cucuia, saca? Por conta da maneira pela qual nós nos relacionamos hoje com as redes sociais. Rápida sucessão de videozinhos, né? Tu vê aí uma sequência de 30 vídeos. O que tu memorizou depois de ver uma sequência de 30 videozinhos de 1 minuto? Nada. Né? O que tu fixou? Não fixou nada. Tá? Então, assim, o cérebro do pessoal tá virando geleia. Eu não vou gravar vídeo de 1 minuto. Eu não tenho informação nenhuma para passar em 1 minuto. Tá ok? Porque para mim não é o suficiente simplesmente falar coisas. Ah, X é bom, Y é ruim e por aí vai. Eu tenho que explicar. Porque vocês têm que entender o processo através do qual nós podemos chegar a alguma determinada conclusão. E não ali a informação já mastigada, porque senão não tem um processo intelectual envolvido. Vocês vão ter que simplesmente acreditar em mim, porque é o Rafael Machado falando, é a minha palavra. Eu sou o cara foda, bonito, inteligente, carismático, popular. Ah, eu vou acreditar no Rafael Machado. Não, porra, não é isso, tá? Então assim, não tem nada a passar pra vocês em 1 minuto. Então eu não vou gravar stories. Mas 3 minutos, talvez, com muito esforço. Ou então, sei lá, eu não vou usar esse mecanismo de acelerar a fala, porque eu acho ridículo também, negócio de acelerar o vídeo. Quer acelerar o vídeo o quê? Pelo amor de Deus, tá? Não falo tão devagar assim. Mas 3 minutos, talvez dê pra fazer alguma coisa, tá ok? Talvez dê pra apresentar algum raciocínio sintético ou fazer algum comentário que tenha suficiente substância, certo? E aí, qualquer coisa, se eu tiver várias informações a passar num videozinho, eu divido, né? Tipo, eu gravei um vídeo que eu lancei no Stories ontem e tinha 6 minutos. E aí, tipo, ficou 1 minuto e cortou. É coisa de boomer, né? Puta que pariu. É igual a outro dia aí, quando no meu Instagram e no Facebook eu compartilhei um bagulho, eu acho da editora. E aí saiu só uma tela verde. Eu não sei que tela verde era aquela. Eu não sei por que saiu aquilo, né? Mas a guria me chamou de boomer, né? Disse que eu era boomer. Um outro seguidor falou que eu tinha sido substituído por um Zogbot. Tá ok? Então, tipo.
Ah, é isso, tá? Então vou gravar. Não vou gravar stories, vou gravar Reels. Aí, enfim, mandei o vídeo de novo para os Reels, 6 minutos. Mas aí ali foi dito, estava escrito que para que o vídeo seja recomendado para pessoas que não me seguem, ele tem que ter até 3 minutos. Então vamos, bora pros 3 minutos. Caralho, ok? Então é isso, mas não tô gravando um vídeo para falar sobre isso, tá ok? Pra você ver, ó só. Pra gente entrar no tema, tem 5 minutos de introdução. Tá ok? 5 minutos. E é assim que tem que ser, tá? É assim que tem que ser. Mas tá, vamos lá. Porra! Joaquim Barbosa. Caralho. De onde tiraram esse cara? Eu nem lembrava que ele existia. Eu não lembrava que. A minha mente já havia apagado a existência dele. Né? De assim, tão. Apesar da mídia brasileira, na época do auge desse cara, ter tratado como o Obama brasileiro. É o cara, né? Veja só, este homem negro, né, que cresceu e venceu na vida e comprou uma privada de ouro e arrumou uma namorada loira. Olha que exemplo, este homem que venceu na vida é o Obama brasileiro, é o Obama jurídico, é o doutor Obama brasileiro, né? Vai salvar o Brasil. Esse cara aí é o proto-Mouro, por assim dizer. Mouro não, né? Mouro, né? Enfim, tá na mesma, foda-se. É o proto-Moro. Só que já esse proto-Moro, ele também, tal como o Moro tem um viés mais próximo de um liberalismo, de vez em quando resvala no bolsonarismo, o Joaquim Barbosa, apesar dele ter batido de frente em algumas coisas com o PT, chamou voto pro PT em várias eleições, tá? Ele chamou voto pro PT em inúmeras eleições. Mas enfim, tiraram esse cara da cartola para poder embaçar a pré-campanha do Aldo Rebelo no Democracia Cristã. Né? Fizeram aí um escândalo. Primeira coisa. Tá, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar pelo porquê. Por quê? Por que tiraram o Aldo Rebelo da cartola para poder retirar a candidatura do Aldo Rebelo? E isso sem falar com o Aldo Rebelo. Sem falar com os diretórios estaduais de Democracia Cristã. A maioria dos diretórios estaduais não estava sabendo de nada. A maioria dos diretórios estaduais está contra essa posição. Tá ok? Pessoal, não é porque o Aldo Rebelo tá com pouco resultado nas pesquisas. Não é isso. Pessoal, Joaquim Barbosa é menos conhecido que o Aldo Rebelo. Porque o pessoal já esqueceu dele. A gente não tá em 2010, 2008, ok? A gente já avançou 16 anos aproximadamente, 16, 14 anos, da época do Joaquim Barbosa. Para a maioria das pessoas, para o eleitorado novo, ou relativamente novo, quem que é esse cara? Quem que é esse Zé aí? Tá entendendo? Porque pelo menos o Aldo Rebelo tem aparecido, né? Então em São Paulo, tava junto ali com o Ricardo Nunes, apareceu pra caramba aí nesses julgamentos envolvendo o Bolsonaro, batendo de frente com o STF, batendo de frente com o Alexandre de Moraes. Foi ministro. E quando ele foi ministro, não tem tanto tempo assim que ele foi ministro. Ou seja, ele foi relevante, mais próximo de nós, né? No caso, mais recentemente do que o Joaquim Barbosa. E o pessoal, mas se bobear, o pessoal mais velho nem lembra dele também, porque sei lá, já esqueceram, tá ok? A memória vai ficando mais fraca com a idade, já esqueceram esse Joaquim Barbosa. E a maioria das outras pessoas que talvez lembre bem dele não tem nenhuma opinião mais em relação a ele. Porque aquele hype do Joaquim Barbosa passou. O hype já passou. Agora veja só. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Não é a primeira vez que isso acontece.
2022, creio eu que o Aldo Rebelo estava no PSB, vinha como pré-candidato, e aí do nada tiraram da cartola o Joaquim Barbosa para substituir o Aldo Rebelo. Tem algo estranho aí. Por que que a mesma coisa, com o mesmo cara, acontece num espaço relativamente curto de tempo? Né? Agora eu não lembro quando que isso aconteceu. Foi 2022? Não sei se foi 2022. Pera aí. Eu não sei se foi em 2022 ou se foi em 2018. Mas também tanto faz, né? Acho que foi 2018. Foi 2018. Eu falei alguma coisa de ter sido 2022? Eu acho que não, né? Mas foi 2018. Tá ok? Ele entrou pro PSB para ser pré-candidato. E aí, alguns meses depois, anunciaram o Joaquim Barbosa, que também não disputou. Porque aí o Aldo Rebelo saiu do PSB para ir pro Solidariedade. E aí, quando isso aconteceu, e aí me parece que o Aldo Rebelo, como ele tinha acabado de fazer essa transição, não foi. Na verdade, ele foi lançado como pré-candidato a presidente pelo SD. Mas aí, como ele simplesmente trocou de partido, não foi necessário também utilizar essa manobra, porque me parece uma manobra muito clara. E me parece muito suspeito ser sempre o Joaquim Barbosa, saca? Tipo. E aí, como o Aldo Rebelo trocou de partido, e aí ele desistiu também no SD, porque o Solidariedade decidiu apoiar o Alckmin, aquela campanha fracassada do Alckmin em 2018, daí também não foi necessário, tipo, sei lá, fazer a transição do Joaquim Barbosa pro SD, e aí o próprio Joaquim Barbosa desistiu. Olha só, não é um panorama esquisito? Aldo Rebelo vem pré-candidato. Né? Alguém invoca a carta Joaquim Barbosa. Daí o Aldo Rebelo, vamos supor, né? Tal como aconteceu no passado. Troca de partido, ou desiste por outras circunstâncias, ou é de fato trucado, né? E aí, na medida em que o Aldo Rebelo sai de cena, o Joaquim Barbosa desiste. Então o Joaquim Barbosa está sendo utilizado única e exclusivamente para retirar o Aldo Rebelo. E isso já é a segunda vez que acontece. E isso é estranho pra caralho, tá? Assim, eu não me recordo, tá? Eu não me recordo de ter existido qualquer problema pessoal, tá? Qualquer problema pessoal entre o Joaquim Barbosa e o Aldo Rebelo. Alguém me corrija se eu estiver errado, alguma coisa pessoal, algum enfrentamento. Será que foi a questão da Raposa Terra do Sol? Alguma coisa que aconteceu nos bastidores? Porque assim, é, o Joaquim Barbosa foi instrumental, ele capitaneou aquela questão polêmica da da reserva Raposa Serra do Sol, tá ok? Ele tomou uma decisão nesse sentido. Só que eu não sei se naquela época na qual, penso eu, estávamos é, no governo Lula, né? Acho que a gente estava no governo, segundo governo Lula, ok? Eu realmente não sei se houve algum embate de bastidores com o Aldo Rebelo e se isso talvez
gerou no Joaquim Barbosa algum tipo de animosidade que o tornou propenso a ser instrumentalizado no longo prazo contra o Aldo Rebelo, tá ok? Eu sei que na época em que isso propriamente se pôs, o Aldo Rebelo criticou bastante, tá? Então ele já criticava isso mesmo quando ele era do PCdoB e estava no governo, enfim, apoiava, era parte ali da base de apoio do Lula, do governo Lula. E na época ele lançou, creio eu, um livro sobre esse assunto. Na mesma época, tá? Ele lançou um livro sobre esse assunto. Esse livro dele eu não li, eu já li alguns livros do Aldo Rebelo, mas esse especificamente sobre a Raposa Serra do Sol, eu não li, tá? Então eu não sei, por exemplo, se ele bate no Joaquim Barbosa, até mesmo se ele menciona o Joaquim Barbosa, ou se foi alguma coisa dos bastidores. Agora, um fato que sim você tem que levar em consideração é que o Joaquim Barbosa, ele ficou notório, para além de toda essa papagaiada aí sobre Obama brasileiro, história triste, venceu na vida, etc., como um cara bastante vaidoso, tá ok? A gente não pode ter aquela ingenuidade de acreditar na bondade de quem ascende socialmente muito, saca? Sem já ter, talvez, a, o, o espírito daquela posição a qual se está ascendendo. O que eu quero dizer com isso? É, boa parte das pessoas que ascende se torna tirana, tá? Não tem tanto tempo assim que um juiz, creio eu, foi demitido, tá? Agora eu não lembro se ele já tinha fechado ali o estágio probatório dele, tá? Eu acho, na verdade eu acho que não, ok? Eu acho que não. Mas enfim, ele foi removido da função dele. E aí, não, ele tinha sido mendigo, tinha sido catador. E ele tratava os servidores, os estagiários, os funcionários, inclusive, por exemplo, de limpeza, etc., os terceirizados, né? Hoje em dia terceirizado, tratava como lixo. Humilhava. Mas o cara veio, porra. O cara era mendigo, catador, alguma coisa nesse sentido. Tem uma notícia sobre isso por aí, em algum lugar. Tá? Isso é comum, tá? Isso é comum. Então, na pessoa que ascende meteoricamente, costuma existir uma certa vaidade. E as pessoas vaidosas, elas não apenas são facilmente ofendidas, né? Elas ficam facilmente afetadas pelo que os outros dizem, mas elas tendem também a serem ressentidas. A virtude do esquecimento em relação a ofensas, por exemplo, é uma virtude aristocrática. Ou seja, ela é uma virtude de pessoas que têm um determinado status e estão seguras no seu status e estão acostumadas com o próprio status. Então, por exemplo, a não ser ofensas muito específicas que atingem de uma maneira profunda a honra, de um modo geral, críticas e ofensas mais genéricas, a pessoa de um certo nível, ela ignora, ela esquece. Depois de uma semana ela nem lembra mais o que estavam falando dela. Enquanto os parvenis, né, o pessoal, enfim, que assim, os ascensionistas sociais e assim por diante, eles costumam ser ressentidos, tá? Então quem vem aí da favela e vence na vida, quem vem aí do buraco e alcança o topo da pirâmide, muitas vezes é bem vaidoso e ressentido. Não existe essa virtude da pessoa que sobe, né, na humildade, etc. Não, quando o cara, às vezes, passou de fato por maus bocados, se o cara consegue vencer, puta que pariu, a probabilidade do cara ser um tirano, tá? É elevada. Isso é uma especulação, tá? Não tô dizendo que é o caso do Joaquim Barbosa, mas de fato ele ficou notório, entre outras coisas, por
uma certa vaidade. Okay? Então será que é isso? E quando eu digo é isso, nesse sentido específico do Joaquim Barbosa, de ter essa dimensão pessoal, ficou ressentido com coisas que o Aldo Rebelo disse ou escreveu, seja publicamente ou nos bastidores, 16, 17 anos atrás, e o cara guarda isso até os como ele ousa. Quando ele tá lá na privada de ouro dele, tá ok? Ele fala, como o Aldo Rebelo ousa, ok? Pode ser isso, tá ok? Porém, também podem ser outras coisas. E pode ser uma soma de coisas. A gente não pode esquecer que o Joaquim Barbosa, ele é parte da juristocracia e ele foi parte dessa construção de uma corte, de uma Suprema Corte intervencionista e dedicada ao ativismo judicial. Então essa Suprema Corte, tal como temos agora, que você tem juízes barra ativistas, como Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, como tínhamos aí até há pouco tempo o Barroso, como tem ainda a Carmen Lúcia, etc, etc. Joaquim Barbosa, que saiu do STF em 2014, ele ajudou na construção disso tudo, ok? Isso que nós estamos vendo hoje não começou hoje, tá? Não começou no governo Bolsonaro, ok? Lembremos, por exemplo, que já no governo da Dilma, o STF impediu-a de nomear o Lula como ministro. Mas Machado, ela queria nomear o Lula como ministro para blindá-lo em relação a... Foda-se! Não importa! A nomeação de ministro é prerrogativa exclusiva do presidente da República. E se não existe nenhuma limitação objetiva a essas nomeações, a Dilma, o Temer, o Bolsonaro, o Lula, podiam e podem nomear quem eles quiserem. Ok? Estamos claros nisso? Então aquilo, você tem que deixar de acreditar na violação de padrões e normas em prol de uma boa causa. Não, mas olha só, ela queria blindar o Lula é corrupto, meu Deus! Vai acabar o Brasil! E muito me surpreende, não me surpreende nada não, tá? Tô mentindo. Naquela época, os bolsonaristas apoiaram, né, a direita, do modo geral, o bolsonarismo ainda estava em formação, na verdade, a direita, do modo geral, os olavistas, todo mundo bateram palma pro STF, viva o STF, é isso aí, toma, Dilma. Qual a diferença? É o mesmo processo. Quando o Bolsonaro também interferiram lá no governo dele em relação à nomeação ministerial, quando interferiram, por exemplo, em relação à questão de anistia que ele queria dar para não sei quem, é a mesma coisa. E em boa parte é o mesmo STF, os mesmos ministros, tá? Os mesmos ministros que deram uma porrada na Dilma, deram uma porrada no Bolsonaro, tá? E o Joaquim Barbosa fez parte disso, ok? O Joaquim Barbosa também é um cara bastante conectado com os Estados Unidos, tá ok? Ele é um cara bastante conectado com os Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, inclusive. Ele tem imóveis nos Estados Unidos. Ele fez vários intercâmbios nos Estados Unidos. Tinha lá um negócio de empresa, né, nos Estados Unidos. Ele fez parte daquelas articulações nos Estados Unidos para sabotar o governo do Bolsonaro, interferir no Brasil. Naquela época havia toda uma articulação nos Estados Unidos para isso.
Então esse também é um fio significativo. Porque sim, cara, me parece que essa questão do Joaquim Barbosa pode ser parte de uma articulação internacional. E aí a gente vai ter que chegar no porquê que se dariam ao trabalho para poder passar a perna, sabotar um candidato que ali nas pesquisas está entre um ponto percentual e 2 pontos percentuais, né? Dependendo aí do instituto de pesquisa. Mas eu vou acrescentar uma coisa. Eu ouvi de uma pessoa bem conectada, não vou revelar a fonte, eu não vou nem dar qualquer tipo de indício sobre a fonte dessa informação, mas eu ouvi de uma pessoa bem conectada que ela própria, essa pessoa, havia ouvido, tipo, 1 ou 2 dias antes do anúncio desse negócio aí do Joaquim Barbosa, de que algumas pessoas nos Estados Unidos estavam querendo empurrar de novo o Joaquim Barbosa e emplacar o Joaquim Barbosa. Tá ok? Isso que era uma articulação fora do país, de modo geral, que estava movimentando isso, pelo menos em parte. Ok? Essa é uma possibilidade que a gente precisa levar em consideração. Isso é uma informação, evidentemente, de terceira mão, né? Porque a pessoa ouviu isso de terceiros, me passou. Talvez quem falou isso para essa pessoa tenha ouvido ainda de outras pessoas, mas, no primeiro lugar, não tem motivo nenhum para achar que a pessoa que me disse isso estava inventando, né? Até porque, se eu não me engano, a pessoa que me disse isso nem gosta do Aldo Rebelo. Agora que eu lembrei disso. A pessoa que me disse isso não gosta do Aldo Rebelo, tá? Então ela é uma pessoa que tem. É uma pessoa do meio empresarial, tá? Que me contou isso. Então essa pessoa ouviu isso e eu acredito, me parece bastante plausível. O porquê que empresários estadunidenses, figuras dos Estados Unidos estariam querendo emplacar o Joaquim Barbosa, aí são outros 500. Como eu falei, ele tem conexões nos Estados Unidos, alguma coisa envolvendo imóveis, né? Estudou, acho que deu aula também nos Estados Unidos, então ele tem aquelas conexões sistêmicas com o establishment dos Estados Unidos, establishment acadêmico, think tanks e assim por diante, ok? Então talvez haja algo por aí que ainda não nos está visível. Isso, né, pegando aí do porquê Joaquim Barbosa. Tem um fio nacional, que o pessoal tem comentado bastante, que é o fato de que, em primeiro lugar, né, o DC é um partido que foi comprado, tomado pelo João Caldas. Infelizmente no Brasil é assim, um partido é objeto de comércio, tá? Na prática é assim. E aconteceu isso com Democracia Cristã. Isso ano passado, ano retrasado, alguma coisa do tipo. O que, por exemplo, poderia significar, inclusive, que se houve uma articulação internacional, sabe-se lá o que possa ter rolado para impor o Joaquim Barbosa ao DC. Ok? Agora, para além disso, tem a questão de que o filho do João Caldas, que está vindo candidato, né, governador, parece que ele vai se articular com o PT. Tá ok? Parece que ele vai se articular com o PT. Ele havia sido prefeito de Maceió, né? E agora tá vindo governador. Eu acho que ele foi prefeito de Maceió, né? Agora ele tá vindo governador de Alagoas. Que é o mesmo estado do, do Aldo Rebelo, né? Acho que é o mesmo estado do Aldo Rebelo. Mesmo estado da família Calheiros, né? E por aí vai. Então estaria havendo ali essa aproximação com o PT. E o Joaquim Barbosa, por mais que tenha tido atritos com o PT, na época, creio eu,
da questão do mensalão, talvez, isso aí eu não lembro tão bem. Ainda assim, desde então, e desde que ele saiu do STF, ele tem sido, no âmbito, né, do discurso público, enquanto intelectual público, ele tem sido linha auxiliar do PT. Ok? Ele tem sido linha auxiliar do PT. Então, o Joaquim Barbosa é isso daí. E aí, por mais que o Aldo Rebelo seja pequeno enquanto candidato, no que concerne suas intenções de voto, o PT é extremamente ressentido, né? Então, talvez para mesmo tipo, e essa é uma eleição que vai ser decidida ali no um ponto percentual de diferença. Tudo bem que agora o Flávio Bolsonaro tomou no cu, se fudeu, mas ele pode dar uma reviravolta por aí, né? Ele pode ter uma reviravolta, tá? Então o PT está disputando cada ponto percentual e pode ser que, para costurar essa aliança com o DC e dar o governo de Alagoas ao JHC, né, ao filho do João Caldas, tenham, né, estejam tentando limar o Aldo Rebelo. Isso também é um fio, é um viés, é uma possibilidade em relação àquilo que está acontecendo. Uh, Agora, quanto à figura do Aldo Rebelo, existiria algo no Aldo Rebelo que poderia fazer com que, por conta própria, independentemente de possíveis outros interesses mais mesquinhos, como por exemplo da família Caldas e por aí vai, haveria algo que tornasse necessário ou importante ou razoável, interessante, retirá-lo da disputa? Sim. Pessoal, a ameaça representada pelo Aldo Rebelo não é uma ameaça eleitoral. Não nesse momento. Não por enquanto. Não esse ano. Ele é uma ameaça, mas ele não é uma ameaça eleitoral. Tá? A não ser que haja uma grande mudança no panorama eleitoral, considerando a circunstância atual, ele não é uma ameaça eleitoral. Porém, o projeto do Aldo Rebelo não é para 2026 e não é primariamente eleitoral. O projeto do Aldo Rebelo é consolidar um campo nacionalista integrado, sólido propriamente, tá ok? Estruturado num partido, que até então seria o DC, temos que aguardar também próximos capítulos, para que este campo nacionalista se torne uma força política para o futuro. Para que não dependa de uma pessoa, e aí, por exemplo, falece essa pessoa e acaba tudo, tipo Prona, tá entendendo? Para que seja algo permanente, sólido, para que seja uma força política, tal como existem algumas outras forças políticas já no Brasil. Então o objetivo dele é isso. E aí qual que é a realidade? Apesar do Aldo Rebelo ser mais conhecido, por exemplo, que o Joaquim Barbosa, ele ainda é desconhecido das grandes massas, tá? Muita gente deve ter ouvido falar nele também, mas muitas pessoas esqueceram e assim por diante. A maioria das pessoas não lembra o nome de ministro, por exemplo. Mas vejam só, o Aldo Rebelo está ali mais ou menos em quinto colocado nas pesquisas de opinião. Nos debates, se fosse para chamar só quem tem já no primeiro turno, né? A chance de vencer, ia ficar chamando só Lula e Flávio Bolsonaro, e aí não teria nenhuma diferença dos debates do segundo turno, né? Então é óbvio que eles vão chamar pelo menos 4 pessoas, porém, no primeiro turno, me parece que a maioria das emissoras chama ali 5 pessoas. Então seria muito plausível que, pelo menos em alguns debates, o Aldo Rebelo participasse. Só que o Aldo Rebelo, ele tem um tipo de posicionamento com um discurso que é um discurso que tem ressonância
que é o discurso nacionalista. Porque muita gente no Brasil se considera nacionalista, e aí, enfim, se vincula ao bolsonarismo, se vincula a uma série de outras coisas por aí. Né? Então, assim, o Aldo Rebelo com o holofote, ele representa uma ameaça ao sistema liberal, porque ele pode dar ali um pontapé inicial para a conversão de muitas pessoas para longe do lulismo, do bolsonarismo e de outras opções políticas e na direção de um nacionalismo antiliberal. Tá ok? Penso eu que essa é a grande ameaça. Porque, de maneira latente, essa possibilidade existe. Porque a opinião pública majoritária no Brasil, isso o pessoal está sempre memetizando, né? É tipo, China na economia e Bukele na segurança pública. E, sei lá, Putin nos costumes. Saca? A opinião pública majoritária da população brasileira é essa aí. Ali, sempre girando entre 60% e 80%, você tem posições como, por exemplo, contra a privatização da Petrobras, a favor de investimentos do Estado na economia, contra o aborto, contra a liberação total das drogas, a favor de um combate duro, né, à criminalidade urbana, contra também uma série de pautas LGBT. Então, isso é a posição majoritária no Brasil. Pelo menos é o que a gente vê em pesquisas de opinião. Ali, 60%, por exemplo, ou 65% contra a liberação irrestrita do aborto. 60%, 65% contra a privatização da Petrobras. Ou, por exemplo, a favor de um auxílio aos mais necessitados, a favor de um Bolsa Família, mesmo que como medida temporária e assim por diante. Então você tem alguns consensos nacionais, mas não existe candidato do consenso nacional. Quando eu falo consenso, não estou falando consenso no sentido de conciliação de todo mundo, porque isso não existe, tá? Digo consenso no sentido de pautas majoritárias que transcendem a polarização. Consenso nesse sentido. Pautas majoritárias que transcendem a polarização. Ou seja, aquelas pautas nas quais muitos lulistas e bolsonaristas vão concordar. Ok? E o único candidato que representa algo nesse sentido é o Aldo Rebelo. Essa é a realidade. E na medida em que também já se sabe que apoiando o Aldo Rebelo, no campo do Aldo Rebelo, no grupo do Aldo Rebelo, você tem organizações nacionalistas, revolucionárias, radicais, e aí, independentemente de qual seja o posicionamento do Aldo Rebelo, tá? Essas organizações de base do Aldo Rebelo são anti-sionistas, ok? São bastante anti-Estados Unidos também. Tem uma visão bastante radical em relação a uma série de questões. Existe medo do que poderia, de quais poderiam ser as consequências de um crescimento, de um campo nacionalista cuja juventude é revolucionária, ok? Então, me parece que as coisas talvez caminhem nessa direção, ok? Vocês têm que entender que o inimigo ele é totalitário. O que eu quero dizer com isso? O liberalismo ele é totalitário. O liberalismo contemporâneo é fundamentalmente totalitário. Uma das maneiras pelas quais ele expressa esse totalitarismo é através do impulso para uma dominação em espectro total, sem deixar nenhuma brecha. Não existe inimigo tão pequeno que se possa tolerar. Vejam só como o sistema está sempre indo de voadora no peito do PCO e do Rui Costa Pimenta. Porra, partido pequeno, sem dinheiro, pobre, fudido. E, porra, é só porrada em cima do PCO.
Tá ok? Por quê? Porque não interessa se o partido do PCO tá sempre ali no 0,5% nas eleições. Não é isso. O fato é que, mesmo isso, já é demais para as estruturas de poder contemporâneas que querem a dominação total e, portanto, o silenciamento absoluto de toda oposição. Certo? Então, mas o Aldo Rebelo tem 0,8%, 1%. Não interessa. O que interessa é que ele tem um discurso dissonante, dissidente, é apoiado por grupos nacionalistas revolucionários, antiliberais, antisionistas, e é fundamental para essas forças sufocar isso no nascimento. Ok? Então, assim, dei aqui algumas possibilidades interpretativas em relação a essa questão do Joaquim Barbosa. É óbvio que é uma chinelagem, coisa de vagabundo, tá? O Aldo Rebelo, talvez tenha muita gente que não saiba, mas o Aldo Rebelo disse que vai judicializar a questão, caso se confirme, né, essa tentativa, essa pré-candidatura, ele vai judicializar a questão. É óbvio que algo do tipo só pode ser confirmado por convenção partidária, e a impressão que eu tenho é que a maioria das lideranças do DC não gostou, por um ou outro motivo. Alguns porque, de fato, gostaram do Aldo Rebelo, estão próximos do Aldo Rebelo, outros porque lembram que o Joaquim Barbosa tem, há mais de 10 anos, atuado ali como uma certa linha auxiliar do PT e da esquerda woke, da esquerda liberal progressista. Né? Essa esquerda brasileira vinculada ao Partido Democrata. Certo? Então, eu já vi várias críticas aí nos diretórios estaduais do DC de vários estados. Então, não sabemos como que vai ficar essa situação. Porém, isso aí não me desanima em nada. Eu acho, olha só, eu sempre anseio pelo conflito e pela contradição. Sem conflito, sem contradição, a existência não tem graça, tá ok? Então, beleza, vamos pra porrada mesmo em relação a essa questão de Joaquim Barbosa. E porque o objetivo fundamental é a construção do movimento nacional. A construção da causa nacionalista, do campo nacionalista. Esse é o objetivo de longo prazo. Partido, candidatura, tudo isso são ferramentas muito importantes, óbvio, mas são meios para o fim. E o fim é tornar o movimento nacional consolidado, autossustentável, para que ele possa eventualmente chegar ao poder. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a Pílula Vermelha de hoje. Amanhã, creio eu, vou gravar mais uma. Me sigam no Instagram, porque nos dias em que eu não gravar, eu vou soltar algum videozinho lá, falando alguma besteira, alguma maluquice. Ok? E é isso aí.